Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim e esse canal tem por objetivo falar sobre espiritualidade, sobre energia, sobre vibração, né? Essa é a proposta do nosso canal. Ele vem aí ao longo do tempo trazendo um pouco de conteúdo mais doutrinário, embasamento doutrinário, né? Entendo que isso é uma preparação para aquilo que está por vir no canal, né? Então, a gente vem avançando, a gente está fazendo a leitura da Bíblia Peshitta, às segundas e quartas. Às sextas-feiras a gente está finalizando aqui a leitura do Livro dos Espíritos, falta só a última partezinha, a gente deve encerrar essa semana. E assim a gente vem trazendo esse conteúdo para em breve começar a trazer algumas propostas diferenciadas, né, daquilo que a gente já vem trazendo, né? Então, vocês estão aqui no YouTube. O YouTube já tem mais de 300 vídeos, né? Todo o conteúdo aí da Bíblia que a gente já está no livro de Isaías, todo o conteúdo do livro dos Espíritos, algumas orações, né, que a gente faz também, que a gente coloca diariamente no Instagram, logo cedo. A gente também vai consolidando essas informações, essas orações e vai trazendo para o YouTube. Tem algumas práticas que a gente já trouxe também. Então tem bastante conteúdo aí para vocês se divertirem. E em breve devemos trazer coisas novas aí para vocês, ok? A gente tá mudando um pouco a dinâmica aí desse conteúdo. A partir desse mês de junho, vamos trazer alguns vídeos um pouco mais curtos, tentar não passar muito dos 30 minutos, porque a gente sabe que o tempo de todo mundo aí é precioso, né? Então, tentar ficar aí focado nos 30 minutos. A gente vai encerrar o Livro dos Espíritos, então não sei ainda o que vai vir no lugar, né, na hora da leitura desse texto, mas em breve a gente traz aí as informações para vocês, ok? Então, essa semana a gente conclui aqui o livro de Isaías, né? Está no finalzinho aqui, a gente deve concluir na quarta-feira. E aí passamos para Jeremias, né? Os profetas aí aqui do Velho Testamento, ok? Antes da gente começar a leitura, quero falar da Clima Digital, que é nosso parceiro nesse projeto. Eles são responsáveis aí pela parte técnica, toda a parte de soluções aí, de configurações, de criação de site, me ajuda também na criação do conteúdo, enfim. Nosso parceiro desse projeto. Se quer conhecer um pouco mais sobre eles, procura no Instagram, @climadigital, ou pelo próprio site www.climadigital.com.br. Perfeito, gente? Então vamos começar a leitura de hoje, né? Porque agora a gente tem menos tempo, então a gente conversa um pouco menos e vamos para a leitura. Tomar meu café. Vocês já sabem que eu faço a leitura aqui acompanhado do meu cafezinho. Então, livro de Isaías, capítulo 53. Como vocês sabem, ou quem não sabe eu vou falar, vou até mostrar aqui para vocês. Na Bíblia Peshitta, quando ela está o texto em vermelho, tá vendo que o texto está em vermelho aqui no capítulo 53? Todo momento do Velho Testamento que o texto está em vermelho, significa que esse texto se refere à chegada do Messias, né? Se refere a Jesus. Então, essa profecia aqui refere-se a Jesus. Todo o capítulo 53. Quem creu em nosso anúncio? A quem tem sido revelado o braço de Maria? Cresceu perante ele como uma criança e como raiz de terra seca. Não tinha boa aparência, nem esplendor. Nós o olhamos e não tinha bom aspecto, e nós o negamos. Desprezado e humilhado pelos homens, varão de dores, experimentado em sofrimentos, escondemos dele nosso rosto e o desprezamos e não o estimamos. Certamente ele levou nossas enfermidades e ele suportou nossas aflições. E nós o consideramos abatido, ferido por Allahá e afligido. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. Foi humilhado por causa da nossa iniquidade. O castigo por nossa paz caiu sobre ele. E por suas chagas seremos curados. Como ovelhas, todos nós nos desgarramos. Cada um foi para seu próprio caminho.
Contudo, Maria fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele se ofereceu e foi humilhado, mas não abriu sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Ao cárcere e ao juízo foi levado. E sua geração, quem a relatará? Porque ele foi cortado da terra dos viventes e pelos iníquos de seu povo foi oferecido. Se dispôs com o ímpio sua sepultura, mas com o rico esteve em sua morte, embora não cometeu iniquidade, nem houve engano em sua boca. Todavia, Maria quis humilhá-lo e submetê-lo a sofrimento, e ele entregou a si mesmo como oferenda pelo pecado, para haver descendência e longos dias. Também a vontade de Maria prosperará em sua mão. Devido à dor de sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Com entendimento livrará de culpa aos justos, porquanto ele é servo de muitos e levará os pecados deles. Por isso eu porei sua parte entre muitos, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou sua vida até a morte. E com os iníquos foi contado. Ele levou os pecados de muitos e foi encontrado com os iníquos. É incrível, né? Porque isso foi preditivo, né? Não foi nada que foi escrito depois de Jesus. Ele previu tudo isso aqui. Então, bem interessante. E mesmo assim eles não reconheceram Jesus, né? Capítulo 54. Profecia acerca dos gentios como povo de Alahá. Louva, ó estéril, tu que nunca deste à luz. Regozija em cântico e dança com júbilo, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da que está sob do que os filhos da casada, declara Maria. Porque mais são os filhos da que está só do que os filhos da casada, declara Maria. Alarga o lugar das tuas tendas, estende as cortinas de tuas moradas e não te reprimas. Alarga tuas cordas e bate tuas estacas. Pois te multiplicarás para a direita e para a esquerda, teus descendentes herdarão as nações e habitarão as cidades desoladas. Alento de Maria para seu povo. Não temas, porque não serás confundida nem reprimida, porquanto não serás envergonhada, porque esquecerás a vergonha da tua juventude, e não mais te lembrarás da afronta da tua viuvez. Porque teu Senhor assim te fará, Maria dos exércitos é seu nome, e o Santo de Israel é teu Redentor. Será chamado Alahá de toda a terra. Porque Maria te chama como mulher abandonada e aflita de espírito, e como a esposa da juventude que é repudiada, diz teu Alahá. No momento de ira te deixei, mas te congregarei com grande misericórdia. Com grande indignação escondi meu rosto de ti, mas com amor eterno te amei, declara Maria teu Redentor. Este será para mim como nos dias de Nó, quando jurei que jamais viria outra vez as águas de Nó sobre a terra, assim jurei que não me indignaria contra ti, nem te repreenderei. Mesmo que os montes sejam abatidos e as colinas sejam rebaixadas, minha misericórdia não se apartará de ti, nem será quebrado o pacto de tua paz. Declara Maria, o misericordioso. Ó, tu, abatida e angustiada, a que não tens sido confortada, eis que eu converterei tuas pedras em berilo, e estabelecerei tuas fundações com pedras de safira. Com pedras de jaspe construirei tuas paredes, tuas portas com cristal de rocha, e teus termos com pedras valiosas. Todos teus filhos aprenderão de mim, e se multiplicará a paz de teus filhos. Em justiça serás confirmada, estarás distante da calúnia, para que não tenhas temor, e da devastação, porque não chegará a ti. Tudo que retorne por mim,
Tudo que retorne por minha mão virá a ti, e será lugar de refúgio para teus habitantes. Eis que eu criei o ferreiro que sopra o fogo na forja, e termina a ferramenta para a sua obra também. Eu criei destruidor para que destrua. Nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá, e condenarás a toda língua que se levantar contigo em juízo. Esta é a herança dos servos de Maria, e sua justiça está diante de mim, declara Maria. Capítulo 55. Exortação de Maria a procurar o alimento espiritual. Ó, todos os sedentos, ide às águas. Os que não têm dinheiro, vinde comprai e tomai vinho, e leite sem dinheiro e sem preço. Porque gastastes o dinheiro no que não é pão e trabalhais para o que não satisfaz? Escutai-me com atenção e comereis o que é bom, e vossa alma se deleitará com manjares. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim, escutai a vossa alma, viverá então, farei convosco um pacto eterno, a fiel misericórdia de Davi. Eis que eu te pus por testemunha para as nações e por líder e guia para os povos, para que convoques as nações que não conheceste, e as nações que não te conhecem correrão a ti, por causa de Maria teu Alahá, o Santo de Israel, que te deu glória. Buscai a Maria enquanto possa ser encontrado, invocai-o enquanto estiver próximo. Abandone o pecado, seu caminho, e o homem iníquo seus pensamentos. Retorne a mim, e terei misericórdia dele, e o nosso Alahá que será abundante em perdoar. Porque meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, declara Maria. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim meus caminhos são mais altos do que vossos caminhos, e meus pensamentos mais altos do que vossos pensamentos. Porque como a chuva desce do céu e para lá não torna, mas regam o solo e o faz produzir e germinar, e dá semente ao semeador e pão para sustento. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que eu desejo e cumprirá aquilo para que a enviei. Promessa de regozijo supremo para o povo de Allah. Porque com alegria saireis e em paz andareis. Os montes e as colinas se alegrarão em cântico diante de vós. O esplendor de todas as árvores do campo baterá palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar do espinho crescerá a murta. Isto será para a paz da parte de Maria, por sinal eterno, que não terminará. Capítulo 56. Promessas a Israel e aos gentios. Assim diz Maria: preservai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação está próxima a chegar e minha justiça está por se manifestar. Bendito o homem que fizer isso e o filho do homem que se esforce nele, que observe também o dia de repouso para não o profanar e guarde suas mãos para não fazer mal. Não diga o estrangeiro que segue a Maria: Maria certamente me separou de seu povo. Nem diga o eunuco: sou uma árvore seca, porque assim diz Maria aos eunucos que guardem meus dias de repouso, que prefiram o que me agrada e se mantenham firmes em meu pacto. Eu darei a eles um lugar na minha casa e nos meus muros, e um nome melhor que os de filhos e filhas, e lhes porei em um monte um nome eterno infinito. Também os estrangeiros se achegam a Maria para os servirem, para amar o nome de Maria, para serem seus servos, a todos os que observem o dia de repouso, para não o profanar e se manterem firmes em seu pacto. Eu os trarei a meu monte santo, e os farei se regozijarem na minha casa de oração. Suas ofertas queimadas e seus sacrifícios serão aceitos sobre meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Assim diz Maria,
Alahá, quem congrega os dispersos de Israel, reunirei junto a ele mesmo aos que já tenham sido reunidos. Vinde todas as bestas do campo e devorai todas as bestas do bosque. Todos os cegos vêm, mas não percebem. Todos eles são cães mudos, incapazes de latir. Vêm, mas adormecem, amam dormir. Os cães cobiçam o seu apetite e desconhecem a saciedade. São maus e sem entendimento. Todos eles seguem o seu próprio caminho, cada qual para o seu lado e aonde escolhe. E dizem: vinde, bebamos vinho, tomemos licor. O dia de amanhã será como hoje, e nosso proveito será muito maior. Capítulo 57. Exortação aos de coração perverso. Eis que o justo perece e não há quem dê importância. Os homens piedosos são amontoados sem consideração, pois o justo faz perante o mal. Mas chegará a paz, repousarão sobre seus leitos e seguirão adiante. Mas vós chegai-vos aqui, filhos da humildade, descendentes de adúlteros e de prostituta. Sobre quem vos lançai com lascívia? Contra quem abristes vossa boca e alargaste vossa língua? Pois vós sois nascidos de iniquidade e de semente mentirosa, que vos consolais com ídolos debaixo de qualquer árvore do bosque, que sacrificais crianças nos vales sobre os penhascos das rochas. Tua parte e tua herança está com a parte dos vales. Também sobre eles derramaste libações e apresentaste ofertas. Receberei consolo por essas coisas? Sobre montes altos e lugares altos puseste tua cama. Também ali subiste para oferecer sacrifícios. Detrás das portas e nos umbrais gravaste teu memorial, pois diante de mim te despiste. Subiste, alargaste tua cama e foste deles. Amaste sua cama e apreciaste o lugar. Com os reis te embelezaste com unguento e multiplicaste teus perfumes. Enviaste para longe teus emissários e te rebaixaste até o Sheol. De tanto caminhar te fatigaste, porém não disseste, descansarei. Te gabavas do delito de tuas mãos, por isso não rogaste. Por causa de quem receaste e tiveste medo, para que mentisse e não te lembrasse de mim, nem me considerasse no teu coração? Eis que eu sou santo desde a eternidade, e não tens medo de mim? Eu exporei minha justiça em tuas mãos, e tuas obras não te serão de proveito. Quando suplicares que te livrem os que se reúnem contigo, a todos eles o vento os levará, e um redemoinho os arrebatará. Consolo de Mariá para os arrependidos. Mas os que confiam em mim herdarão a terra e prosseguirão. Meu monte santo então dirão: aplanai, aplanai, restaurai o caminho, eliminai os obstáculos do caminho de meu povo. Porque assim diz o Altíssimo e Sublime, o que mora na eternidade, cujo nome é santo e cuja morada é muito alta e santa. Aos humildes e aflitos de espinho, para avivar o espírito dos humildes e vivificar o coração dos que sofrem. Porque não me manterei irado para sempre, nem estarei irritado indefinidamente, pois o Espírito procede de mim, e eu fiz o alento. Devido à iniquidade de seu engano, me indignei e o golpeei. Irei-me e irritei-me, mas seu suspiro seguiu o caminho do seu coração. Os seus caminhos eu vi, mas a curei e a confortei. Eu dei consolo a ela e aos seus pranteadores. Eu sou o que cria a fala dos lábios. Paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto. Declara Mariá, e eu os curarei. Mas os ímpios são como o mar agitado, porque não conseguem quietar, cujas águas lançam répteis e lama. Não há paz para os ímpios, declara Alahá. Capítulo 58. O dia de repouso e o jejum genuíno. Grita com a tua garganta, não te contenhas. Ergue a tua voz com o trombeta, mostra a meu povo sua iniquidade e a casa de Jacó seus pecados.
Porque me buscais, cada dia pretendo conhecer meus caminhos como se fosseis um povo que pratica justiça e não houvesseis deixado o juízo de seu Alahá. Pedistes a mim juízo e justiça, pretendendo vos aproximar de Alahá. Dizeis, por que jejuamos e não viste? Por que humilhamos nossa alma e não soubeste? Eis que no dia do vosso jejum vós fizestes os vossos anseios e apresentastes oferendas a todos os vossos ídolos. Eis que vós jejuais para contendas e conflitos, de modo que feristes com a violência da iniquidade. Não jejuareis como hoje, para que escute vossa voz no alto. Este é o jejum que eu escolhi, que o homem aflija a si mesmo, que incline seu pescoço como um gancho, e que se humilhe com silício e cinza. A isto chamareis jejum e dia agradável a Mariá? Este é o jejum que eu escolhi, que desates os vasos da iniquidade, que rompas as cargas do engano, que soltes os oprimidos e todas as cadeias quebrareis. E partirás teu pão com o faminto, que permitas entrar em tua casa o peregrino. Quando vires o desnudo, cubra-o, não sejas negligente com teu semelhante. Então romperá a tua luz como a aurora, e tua justiça brotará com rapidez diante de ti. A justiça irá e a glória de Maria irá junto a ti. Então clamarás e Maria te responderá. Suplicarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tu tirares de ti o engano, deixas em liberdade aos oprimidos e deixas de falar falsamente. Quando compartilhares teu pão com o faminto e saciares a alma faminta, tua luz irradiará nas trevas, e tua escuridão será como o meio-dia. Maria te guiará continuamente, te saciará com manjares, fortalecerá teus ossos, serás como jardim regado e como manancial de águas que nunca falham as suas águas. E os teus reconstruirão os antigos lugares desolados e restaurarás os fundamentos de todas as gerações. E te chamarão reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Se por causa do dia de repouso apartares teu pé para não fazer a tua vontade no meu dia santo, e chamares o dia de repouso de deleituoso, consagrado a Maria glorioso, e honrares, não procedendo segundo teus caminhos, nem fazendo nele tua vontade, nem falando por falar, então porás tua confiança em Maria, e eu te farei cavalgar sobre a fortaleza da terra, e te darei a comer da herança de teu pai Jacó, porque a boca de Maria falou. Capítulo 59. As culpas afastam o povo de seu Alahá. Eis que a mão de Maria não está curta para salvar, nem seu ouvido se endureceu para escutar. Mas vossas culpas vos separaram a vós e a vosso Alahá, e vossos pecados fazem ocultar seu rosto de vós para não escutar. Pois vossas mãos se contaminaram com sangue e vossos dedos com iniquidade. Vossos lábios proferiram mentira e vossa língua murmura iniquidade. Não há quem clame com retidão, nem quem julgue com fidelidade. Depositam a confiança no que é vão e falam coisas vãs. Concebem engano e dão à luz dores. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer dos seus ovos morrerá, e o que rompa encontrará uma serpente. Suas teias não servirão para se vestir, nem se cobrirão com suas obras. Obras de engano são suas obras, e obras de iniquidade há nas suas mãos. Seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de engano, despojo e ruína há em suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, e não há justiça em seu caminhar. Desviaram suas veredas, e todo o que ande por elas não conhecerão a paz. Eixaia confessa as culpas do povo.
Por isso, o direito se distanciou de nós e a justiça não nos alcança. Esperávamos luz e vieram trevas, esplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos a parede como os cegos, andamos apalpando como os que carecem da visão. Tropeçamos ao meio-dia como os que andam de noite, queixamo-nos como os que estão a ponto de morrer. Todos nós grunhimos como ursos e gememos lamentavelmente como pombas. Esperamos justiça, mas não há. Salvação, mas distante está de nós. Porque nossas iniquidades se multiplicaram perante a ti, e nossos pecados testificaram contra nós. Porque nossa iniquidade está conosco, e reconhecemos nossos pecados. Temos cometido iniquidade e mentimos a Mariá. Apartamo-nos do nosso Alahá. Falamos de opressão e de rebelião, concebemos e maquinamos do nosso coração palavras de mentira. Temos feito retroceder o direito e a justiça se mantém à distância, porque a verdade tem tropeçado na praça e a demonstração não pode chegar. A verdade está velada e a sensatez se apartou de nossa mente. Então Mariá viu que não havia justiça e foi mal aos seus olhos. Mariá intervém, a salva. Viu, pois, que ninguém havia e se maravilhou de que não houvesse quem auxiliasse. Então o salvou seu braço e sua justiça o sustentou. Vestiu-se de justiça como uma couraça, colocou o elmo da salvação sobre sua cabeça e se vestiu com roupas de vingança, para se vingar dos que o aborreciam e retribuir a seus adversários. Dará recompensa às ilhas, então temerão o nome de Mariá desde o ocidente, e sua glória desde a saída do sol. Porque o opressor virá como rio, mas o abaterá o espírito de Mariá. Então o Redentor virá a Serion, e a aqueles de Jacó que se apartem da iniquidade. Declara Mariá. Quanto a mim, declara Mariá, este é o meu pacto convosco, meu espírito que está sobre ti, e as palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, declara Mariá, desde agora e para sempre. Vamos, capítulo 60. Mariá infunde ânimo a seu povo. Levanta-te, resplandece, porque chegou tua luz, e a glória de Mariá resplandecerá sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e densa escuridão as nações. Mas Mariá resplandecerá sobre ti, e será vista em ti sua glória. Então as nações acudirão à tua luz, e os reis ao resplendor de teu amanhecer. Levanta teus olhos ao redor de ti, e observa que todos eles se reúnem e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas em berços. Então verás e resplandecerás, te regozijarás, e teu coração se alargará, pois a abundância do mar retornará a ti, e a riqueza das nações chegará a ti. Uma multidão de camelos te cobrirá, camelos jovens de Midian e de Efá. Todos eles virão de Shevá, e trarão ouro e incenso, e proclamarão os louvores de Mariá. Todos os rebanhos de Quedar serão reunidos a ti, carneiros de Nebaiote te servirão. Subirão como oferenda de gratidão sobre meu altar, e eu embelezarei a casa de minha magnificência. Quem são estes que voam como nuvens e como pombas às suas janelas? Porque em mim esperarão as ilhas e os navios de Tarshish. Trarão seus filhos de lugares remotos como antes, e sua prata e seu ouro com eles, para o nome de Mariá teu Alahá e para o Santo de Israel, que te tem te dado honra. Estrangeiros construirão teus muros e seus reis te servirão. Embora no meu furor te feri, no meu contentamento tive misericórdia de ti. Teus portões estarão continuamente abertos, não se fecharão, nem de dia nem de noite, para que entrem a ti as riquezas das nações e os seus reis enquanto conduzem. Porque a nação e o reino que não te servirem serão destruídos. Essas nações serão passadas à espada. A
formosura do Líbano virá a ti, o esplêndido zimbro e o cipreste juntamente para embelezar o lugar do meu santuário e o lugar para meus pés, minha glória. Humilhados acudirão a ti os filhos dos que te humilharam, e se prostrarão junto às plantas de teus pés todos os que te provocaram a ira, e te chamarão Serion, a cidade de Mariá, o Santo de Israel. Em troca de que estavas abandonada e aborrecida, sem que ninguém passasse por ti, eu te converterei em glória eterna e regozijo de geração em geração. Então mamarás o leite das nações, mamarás o peito dos reis, assim saberás que eu sou Mariá, teu Redentor e teu Libertador, poderoso de Jacó. Em lugar de bronze trarei ouro, em lugar de ferro trarei prata, em lugar de madeira bronze, em lugar de pedras ferro. Converterei a paz teu governante e a justiça teu príncipe. Não se ouvirá mais de iniquidade em tua terra, nem de despojo, nem de devastação dentro de teus termos. Teus muros serão chamados salvação, e teus portões louvor. Não haverá mais em ti o sol para a luz do dia, e a luz da lua não te iluminará, porque Mariá será para ti luz eterna, e os dias de tua lamentação terminarão. Então todo o teu povo justo herdará a terra para sempre, e renovo do que semearei, a obra das minhas mãos será glorificada. O reduzido em número se converterá em milhares, e o pequeno em uma nação numerosa. Eu, Mariá, para seu tempo o guardarei. É isso aí. Então, vamos encerrar aqui hoje, no capítulo 60. Na quarta-feira a gente conclui aqui do 61 ao 66, que é quando termina o livro de Isaías. Muito bem, agradeço a todos aqui que estiveram conosco até agora, né? E peço para que vocês curtam o canal, deixem seu comentário, sua sugestão, o que vocês estão achando, se ficou bom assim, um tempo mais reduzido. Deixe o seu comentário, sua sugestão. Sigam o canal, é gratuito, né? Então clique aí no sininho também para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Nos ajude aí no engajamento, no crescimento do canal, será sempre muito bem-vindo, ok? Desejo a todos uma ótima segunda-feira, uma excelente semana, com muitas bênçãos, muita proteção divina. Fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e estejamos juntos novamente na quarta-feira. Um abraço, até lá.